Na verdade, não sabemos o que acontece nos instantes antes da morte, mas eu já ouvi vários relatos de pessoas que chegaram à beira da morte e sobreviveram, e a grande maioria dessas pessoas acabam vindo com relatos de diversos tipos, sempre relatando uma experiência espiritual impactante. Já ouvi também que as pessoas sentem quando chega a hora delas de partir dessa para melhor. Eu sei que é chato falar de morte, mas isso é muito interessante. Então, aposto que você já se pegou pensando no que acontece exatamente antes da morte. Não depois. Não no além. Mas nos instantes finais, quando o corpo ainda está vivo, mas a alma, talvez, já esteja se preparando para partir. Por séculos, esse momento foi envolto em mistério. Para uns, é só o fim do funcionamento do corpo. Para outros, é o portal para algo que vai muito além do que a ciência pode explicar. Você pode não saber, mas existem sinais estranhos, sensações bizarras e até fenômenos sobrenaturais que acontecem momentos antes da morte e que médicos, familiares e até pacientes relatam repetidamente. Hoje, aqui no Além do Conhecido, você vai conhecer 5 desses sinais, alguns arrepiantes, outros belíssimos, mas todos, sem exceção, inexplicáveis. E já aproveita para comentar aqui embaixo. Você já presenciou ou conhece alguém que tenha presenciado algum momento como esse? Quero ler sua resposta depois. Talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja a morte da mesma forma. Sem mais delongas, bora começar. Capítulo 1. A luz no quarto. E ninguém sabe de onde veio. Em muitos relatos de enfermeiros e acompanhantes de pacientes terminais, um fenômeno estranho aparece com frequência. Uma luz. Não é a luz no fim do túnel, como se ouve por aí. É uma claridade real, física, que preenche o ambiente do nada, mesmo que todas as luzes estejam apagadas. Em alguns casos, o quarto parece se acender sozinho por alguns segundos. Em outros, uma espécie de brilho suave ilumina o rosto da pessoa que está partindo. A ciência ainda não tem uma explicação clara para isso, já que câmeras e equipamentos não conseguem registrar a luz. Ela só é vista a olho nu. Para os espiritualistas, essa luz seria a presença de guias espirituais. Já algumas tradições antigas acreditam que é a alma se desprendendo do corpo, com energia suficiente para ser percebida. O mais curioso é que esse fenômeno costuma ocorrer poucos minutos antes da morte. Como se a natureza estivesse dando aviso, está na hora. É só coincidência? Ou será que existe algo, ou alguém, que vem buscar a gente no fim? Capítulo 2. O sussurro no ouvido, mesmo quando ninguém está perto. Outro relato comum, e que arrepia até os mais céticos, é o sussurro. Pessoas em seus momentos finais, mesmo desacordadas ou debilitadas, muitas vezes reagem como se estivessem ouvindo algo. Alguns viram levemente o rosto, franzem a testa, esboçam um sorriso, ou até murmuram alguma resposta como se alguém tivesse falado com elas. Mas o estranho é, não há ninguém por perto. Ninguém falando. Ninguém no quarto. Ninguém visível, pelo menos. Relatos de familiares dizem que o paciente parecia conversar com alguém que não estava ali. Médicos já descreveram pacientes murmurando nomes de parentes já falecidos, como se estivessem sendo chamados. E há quem diga que, nos instantes finais, é comum escutar um sussurro real, próximo ao ouvido, mas que só a pessoa prestes a partir consegue ouvir. A ciência, claro, tenta explicar com base em alucinações, queda de oxigênio no cérebro ou memórias ativadas de forma aleatória. Mas e quando vários pacientes relatam a mesma voz, o mesmo nome, a mesma sensação de paz? Será que é o cérebro tentando se despedir? Ou será que existe uma espécie de guia invisível que chega no último momento e chama a gente pelo nome? Às vezes, o silêncio mais profundo esconde uma mensagem, e a gente só precisa escutar com mais atenção. Capítulo 3. Eu estou vendo eles. Esse não dá para ignorar. Médicos, enfermeiros, cuidadores, todos já ouviram, ao menos uma vez, pacientes dizendo isso bem perto da hora da morte. Eles estão aqui. Ou, estou vendo eles. Sem mais detalhes. Sem precisar explicar. E o mais estranho é que o tom não é de medo. É de surpresa. De reconhecimento. A pessoa olha para um canto vazio do quarto, às vezes sorri, às vezes até se emociona. Há relatos de idosos acamados que estendem a mão, como se estivessem sendo ajudados a levantar por alguém invisível. Outros simplesmente fixam o olhar em um ponto que ninguém mais consegue ver, e dizem algo como: eles vieram me buscar. Quem são eles? Anjos? Espíritos?
Familiares que já se foram? Seres de luz? Ou só uma ilusão causada por um cérebro cansado? O curioso é que essas experiências são praticamente universais. O que muda é o nome que a cultura ou a religião dá a esses visitantes. Mas o padrão é o mesmo, a sensação de não estar sozinho na hora da morte. E vou te contar uma coisa, mesmo quem nunca acreditou em nada, quando presencia algo assim, começa a repensar certas coisas. Agora respira fundo, porque no próximo capítulo a coisa começa a ficar ainda mais difícil de explicar. Capítulo 4. O relógio que parou no exato momento. Esse aqui é quase poético, e ao mesmo tempo, totalmente assustador. Existem incontáveis relatos de relógios, de parede, de bolso, de pulso, que param no exato momento da morte de uma pessoa. E não estou falando de coincidência qualquer. Tem gente que jura que o relógio, funcionando perfeitamente por anos, simplesmente trava no minuto em que o coração para de bater. Tic, tac, fim. Uma mulher, nos Estados Unidos, contou que o relógio de bolso que pertencia ao avô, herdado há décadas, parou às 3h47 da manhã. O mesmo horário em que ela recebeu a ligação do hospital dizendo que sua mãe havia acabado de falecer. O detalhe? O relógio estava guardado em uma gaveta. Ninguém tocava nele há meses. Já pensou nisso? Parece que o tempo, por alguma razão misteriosa, sabe quando algo terminou. É como se o universo, ou a própria morte, desse um último aviso silencioso. Um suspiro mecânico que marca o fim de uma linha. Agora me diz, será que o tempo também morre com a gente? E se esse capítulo já te arrepiou, o próximo vai mexer com uma coisa ainda mais íntima. Os últimos suspiros e as palavras sussurradas antes da partida. Capítulo 5. As últimas palavras misteriosas. Esse é um dos fenômenos mais misteriosos, e talvez o mais emocionante, de toda essa lista. Muitas pessoas, segundos antes de morrer, dizem frases enigmáticas, falam com pessoas que ninguém vê, ou olham fixamente para algum ponto no teto, como se estivessem vendo algo além. Tem enfermeiros e cuidadores que juram. Isso acontece com frequência assustadora. Eles estão me chamando. Ela está ali, sorrindo para mim. Está tudo bem agora. Já posso ir. Essas são algumas das frases que muitas pessoas dizem segundos antes de falecer. E a maioria tem um olhar de paz, como se estivessem vendo alguém que veio buscá-las. Um familiar, um anjo, uma presença. Um caso famoso é o da atriz Lucille Ball. Testemunhas dizem que, nos seus últimos instantes, ela teria olhado para o nada e dito: eles vieram. Estão todos aqui. Agora, quem seriam eles? E como explicar tantos relatos parecidos, de pessoas diferentes, com culturas e religiões diferentes, dizendo praticamente as mesmas coisas? É como se existisse uma espécie de limiar, um portal invisível que só se abre no último momento, e quem está indo embora, por um breve instante, consegue ver os dois lados. Assustador? Talvez. Confortante? Também. Misterioso? Com certeza. E então, depois de tudo isso, ainda acha que entende o que acontece depois que a gente morre? A verdade é que, por mais que a ciência avance, existem mistérios que desafiam qualquer explicação. Frases sussurradas segundos antes da morte, relógios que param sozinhos, corpos que não se decompõem, crianças que lembram vidas passadas, e coincidências tão perfeitas que nos fazem pensar se o acaso realmente existe. Talvez a morte não seja um fim, mas sim uma transição, um salto para um lugar que nossa mente ainda não consegue alcançar. Ou talvez seja só isso mesmo, um apagão eterno, sem luz no fim do túnel. A questão é, ninguém sabe. Mas todo mundo, em algum momento da vida, se pergunta. E talvez, só talvez, essa dúvida que torna tudo isso tão fascinante. Agora me conta, qual dessas histórias mais te mexeu por dentro? Você já viveu ou presenciou alguma situação parecida com uma dessas? Comenta aqui embaixo. Vamos criar um espaço de troca de experiências reais. E quem sabe, descobrir que a verdade está muito além do que a gente imagina. E claro, se esse vídeo te prendeu até aqui, não esquece de dar o like, se inscrever no canal Além do Conhecido e ativar o sininho para não perder nenhum mistério que a gente desenterra por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez, em outra vida. Te vejo em breve, até lá.